Oi! Hoje é a resenha do livro Urupês, de Monteiro Lobato, uma coletânea recheada de contos muito bons. É claro, todo mundo conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a grande contribuição de Monteiro Lobato para a literatura infanto-juvenil aqui do Brasil. Se bem que, para falar a verdade, a maioria só conhece as versões televisivas. Eu, por exemplo, eu tive contato com aquela versão lá dos anos 1970 e depois conheci também aquela seguinte, que foi lá pela volta de 1990, 2000, mais ou menos por aí, não lembro direito. E claro que eu gostei mais da antiga, dos anos 70, porque naquela época eu era criança e gostava de tudo aquilo, me divertia muito. E mesmo naquela época eu já ouvia falar que Monteiro Lobato escrevia para adultos. Então é o caso aqui de Urupês, de Monteiro Lobato. E aliás, já vale dizer uma coisa, se você está procurando a resenha de Urupês, que na verdade nem é um conto, é um artigo aqui contido no livro, não é o caso aqui desse vídeo, porque vamos fazer a resenha geral do livro. Então eu deixo o link aqui em cima para você conferir aí sim o vídeo certo, onde eu faço meus comentários a respeito daquele artigo publicado lá no jornal O Estado de São Paulo, que criou muitas polêmicas para o autor. Enfim, vamos ver então o que temos aqui contido dos contos. Ah, também, né? Outra dica, se você quer ver resenhas individuais de cada um dos contos contidos aqui dentro, eu deixo também o link aqui em cima da playlist do projeto Contos do Meio-Dia, aquele que você já sabe. Todo dia um conto de um autor diferente resenhado aqui no Mantaro de Livros. Enfim, dito as propagandas, vamos ao que interessa aqui. Eu me surpreendi muito com esse livro aqui do Lobato. Naquela coisa mesmo, né? Eu só conhecia a sua arte para o público infantil. Ou melhor, não conhecia, para falar a verdade, porque eu nunca li até agora nada do Lobato. Como eu disse, eu conheço a versão televisiva. Inclusive, meses atrás eu comprei Caçadas de Pedrinho e até hoje eu ainda não li. Então, eu posso dizer que nada infantil do Lobato eu li até agora, é apenas a sua literatura adulta. E realmente, os textos aqui contidos são para adultos, por causa de duas grandes características. A primeira é a linguagem dos personagens. Muitas palavras diferentes, difíceis e também principalmente pelo teor de violência que a maioria das histórias aqui apresentam. Quase todas elas têm um final meio dramático e em algumas que não aparece muito disso, você fica até meio que, ué, não vai ter nada assim meio violento pra gente curtir aqui nessa história não? Outra coisa também importante aqui no livro é que tem uma temática rural muito forte. E aí a gente pode falar um pouco sobre a origem que está justamente nos dois artigos que estão no finalzinho aqui do livro. Dois artigos publicados no jornal Estado de São Paulo, lá nos anos de 1913, e que deu muita polêmica, foi uma grande confusão. Muita gente ficou a favor do Lobato, muita gente ficou contra ele, de tudo que ele dizia lá nos artigos. E que basicamente falavam mal do caboclo, sim, aquele interiorano lá do Brasil, rural, que meio que mais prejudicava o Brasil do que se ajudava a si mesmo. Tanto que em um desses artigos, né, um deles é Urupês, o mesmo título do livro, o outro era Velha Praga. Porque sim, né, o Lobato considerava aquele povo, os caboclos, uma coisa meio daninha para o país. E aliás, é por causa disso que muita gente talvez não entenda muito o texto do Lobato. Ele não estava sendo preconceituoso com os caboclos, ele queria na verdade era ajudar o Brasil como um todo. Mas o curioso é que de tudo isso, de toda aquela polêmica, depois, inclusive, é desses artigos que nasce a figura do Jeca Tatu, aquele famoso personagem criado pelo Lobato. E depois, mesmo depois desse começo meio contra o Jeca Tatu, depois ele foi usado em muitas campanhas sanitaristas nos anos seguintes. Talvez o Lobato tenha repensado um pouco o que ele disse, ou talvez o pessoal começou a entender o que realmente ele quis dizer com toda aquela crítica bem pesada e feroz em cima dos caboclos. E de qualquer forma, depois, acho que ele ficou inspirado a escrever esses contos que estão aqui dentro desse livro, todos de temática rural, com exceção do primeiro, que chama-se Os Faroleiros, que se passa numa região litorânea, a história envolve um farol, tudo fica meio distante, ou não. Não, porque também tem, do mesmo jeito, o linguajar difícil, aquelas palavras um pouco mais complicadas, e também
a violência. A gente não tem certeza por que ele colocou esse conto justamente no começo ali do livro. Talvez mesmo até para deixar ele distanciado do resto do bloco, que fazia uma unidade mais interessante. Mas, de qualquer forma, ele está vinculado através das duas bases principais do conto, que é o linguajar e a violência contida nas histórias. E sobre as histórias, aí sim a melhor parte que eu gostei. Eu achava que talvez eu não pudesse gostar de Monteiro Lobato. Mas é aquela coisa, né? Eu não sabia como é que o Lobato escrevia, se eu já não conhecia a parte infantil dele, muito menos qualquer coisa adulta. Mas eu fui me surpreendendo a cada novo conto que eu lia, porque sim, sempre ele tinha algo novo e diferente. Ele não é muito repetitivo, como muitos autores fazem em suas coletâneas. Às vezes você pega um tema central e ele vai embora naquilo tudo durante 10, 12 contos. Aqui não, mesmo tendo um tema rural, nada se repete, as histórias são bem diferentes. Só repete realmente essa estrutura de ter o linguajar difícil, de ter uma apresentação, um contexto bem amplo até que a história comece. Inclusive em textos onde não tem esse arcabouço inicial, também fica devendo, fica aquela pouca sensação de vazio. Porque é até uma coisa meio contraditória com a maioria das coletâneas que a gente vê por aí, né? A gente lê um conto, gosta. E o seguinte, não gosta muito, acha mais ou menos. Lê o terceiro, esse aqui é melhorzinho que aquele primeiro, o segundo, não sei. Vai variando, vai ficar sempre uma balança, né? Aqui não. O tempo todo eu sempre estava pontuando bem esses contos. Tanto que só teve um que eu dei uma nota 3 asteriscos, achei fraco, mesmo sendo uma média, né? Na verdade, era até um texto que falava um pouco mais sobre política, mas acho que ele não se focava muito no que ele realmente queria dizer. Não gostei. Mas também não era ruim o texto. Curiosamente também tem alguns textos engraçados, situações absurdas. E também aquela questão principal que se fala muito do Lobato, a questão lá do racismo, que ele era contra os negros. E aqui nesse livro, A Maria dos Contos, o negro não é muito bem destacado não. Ele é apenas um escravo que está ali por perto, ou ex-escravo. Tanto que num outro, onde há realmente uma figura de destaque feminina e negra, aí sim o Lobato escreve ela com boas tintas. Um personagem que sofre pelos outros personagens. E em nenhum momento ele põe a culpa do que acontece nesse personagem negro. E olha que poderia, mas não. Ele respeita exatamente como uma figura importante ali do contexto daquela narrativa. Aliás, falando nisso, né, eu disse que eu não tinha lido nada de literatura adulta do Monteiro Lobato antes de Urupês. Na verdade, eu estou mentindo, estou esquecendo, porque eu vi sim o grande conto Negrinha, que também tem outra grande polêmica. E falando nisso, eu já fiz 2 resenhas grandes de Negrinha aqui no Montado de Livros. Se você procurar lá no campo de pesquisa por Negrinha, você vai achar os vídeos facilmente. E falando nisso, né, obviamente que no futuro próximo eu vou ler com certeza a outra coletânea de contos que o Lobato fez, também titulado Negrinha. Agora voltando aos textos aqui de Urupês, uma coisa importante que faz com que Lobato tenha se interessado muito por essa temática rural aqui é que ele recebeu uma herança de um avô dele, recebeu um sítio completinho para ele cuidar. E quando realmente ele foi lá pôr a mão na massa, ele descobriu as dificuldades de se tocar um negócio ali fora do ambiente urbano. E por isso que realmente nasceu aqueles 2 artigos que estão no final do livro, tanto o Velha Praga quanto o Urupês, contra os caboclos que faziam grandes queimadas lá na região da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, onde ele tinha o tal do sítio. Podia ser que ele estava legislando em causa própria? Até podia, mas se você vê com atenção esses 2 artigos, você percebe que ele não está falando mal do caboclo, ele está falando mal do Brasil. Isso lá em 1918, 100 anos atrás, e onde a gente pode perceber em inúmeros textos aqui do livro que coisas que ele reclamava da corrupção, da falta de jeito das pessoas, falta de futuro dos brasileiros, tudo que estava lá um século atrás continua agora. Ou seja, tudo que ele reclamou lá naquele tempo não adiantou de nada no final das contas. Se a gente for levar pelo pé da letra o artigo Velha Praga, continuamos nós sendo a Velha Praga aqui a detonar essa terra aqui que devia ser boa para nós brasileiros, né? Mas a gente mesmo vai contra ela, então vai fazer o quê?
Enfim, se eu gostei no geral de cada um dos contos, com certeza a média foi boa. E realmente, fazendo a média, juntando todos os 14 contos aqui, aliás, 12 contos e mais 2 artigos, deu 4,1 asteriscos. Mas, no conjunto, eu realmente achei que Urupês me surpreendeu bastante. Como eu comentei antes, né? É um conto que é melhor que o outro, e isso sempre ficava me estimulando a sempre querer ler o próximo. Então, para o geral, eu vou subir um pouquinho a nota de Urupês de Monteiro Lobato, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. E agora, semana que vem, já vou avisar que na quinta-feira também vai sair resenha de outros livros aqui de coletânea de contos, todos eles do projeto Contos do Meio-Dia, porque nas últimas semanas eu fui acabando um livro atrás do outro. Então teremos em breve resenhas, por exemplo, de Objeto Quase, de José Saramago, ou então A Cidade Ilhada, de Milton Ratum, ou então Morangos Malfados, de Caio Fernando Abreu. Todos eles já finalizados, com todas as suas resenhas lá na playlist do Contos do Meio-Dia, como eu já indiquei antes. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam dessas resenhas, confira aqui do lado resenhas de outros livros, aliás, de romances, né? Porque Imantado de Livros não vive apenas de coletâneas de contos, não. Eu também faço resenhas dos romances, novelas, tá aqui do lado. E até mais.